já está postado no Classroom, e esse slide de agora, que a gente vai trabalhar o conteúdo, né, já está postado para vocês também, tá? Lá no Classroom. Se der tempo, né, até o final da aula a gente já posta alguns exercícios. Se não der, eu vou postar os exercícios depois da finalização da aula, e fica esses exercícios para vocês irem fazendo, né, durante a semana e tendo contato aí com o conteúdo dessa disciplina, tá? Muito bem, então. Deixa eu apagar o quadro aqui para a gente começar o conteúdo. A nossa disciplina, então, OSM, Organização, Sistemas e Métodos, vai tratar aí, né, desse processo, né, de organização das empresas, estabelecimento de ferramentas, técnicas, metodologias de gestão para as empresas. Então, a primeira coisa, claro, né, que a gente precisa, né, entender por que se estuda o OSM. Né? Ela já foi, né, uma área definida dentro das organizações. Assim como a gente tem, por exemplo, RH, contabilidade, marketing, né, produção, logística, as áreas da empresa, a gente já teve nas empresas uma área de gestão chamada OSM, mais antigamente. Né? Depois, com o tempo, isso mudou. Né? Não tem uma área agora de organização de sistemas e métodos dentro da empresa. Né? Essa função está dentro da função dos gestores. Então, cada gestor, líder, né, coordenador, supervisor, né, deve dominar a OSM, porque isso faz parte da área de atuação dele. E analistas, assistentes também devem conhecer essas ferramentas, porque elas são úteis na execução, análise dos trabalhos. Ajuda a empresa a sair de situações de maior dificuldade, criar processos, padronizar processos, utilizar ferramentas ou criar ferramentas que vão ajudar as pessoas a realizarem da melhor forma possível o seu trabalho. Então, ela cria aí controles, né, e padronizações de processos. Tá? Então, é uma área clássica da administração. Busca aperfeiçoar a forma como a empresa faz as coisas. A forma como as coisas são feitas pode tornar a empresa mais eficiente, mais eficaz, realizar, né, um bom atendimento, realizar uma boa produção e assim atender às necessidades, expectativas ou atender aos problemas do consumidor. Afinal de contas, é ele que tem necessidades, tem expectativas e tem problemas a resolver. E a empresa atende a essas necessidades do consumidor com produtos e serviços. Quando eu atendo da melhor forma possível essas necessidades, expectativas e problemas, eu tenho mais consumidores na minha base de clientes. Então é muito importante que eu faça as coisas de uma forma organizada, sistematizada e com método. Esse é o objetivo do OSM. Fazer com que a gente amplie a nossa base de clientes, porque a gente tem um sistema, a gente sabe fazer as coisas, a gente tem uma prática para fazer, a gente tem um padrão. E assim os nossos produtos e serviços são os melhores em nível de qualidade, de preço, de atendimento aos clientes. Esse é o aspecto mais importante da OSM. A gente vai ver que esses diversos conteúdos que a gente está aprendendo, nessas disciplinas que vocês estão cursando, se ligam muito a essa perspectiva, né? E a finalidade, ao cabo, ao fim de tudo, é atender o cliente nas suas necessidades, expectativas e solução de problemas. Não é isso que vocês estudaram em marketing, quem já fez marketing? Né? Não é isso que a gente estuda em planejamento estratégico, quem já fez planejamento estratégico? Tem essa finalidade. Né? Nós estamos aqui para atender, né, essas pessoas que
tem o papel, neste caso, de consumidor. Mas é sempre uma relação de pessoas, né? Porque na organização, né, na empresa, quem vai, né, produzir, resolver problemas, utilizar as ferramentas OSM para atender as pessoas, consumidor, são também pessoas. A gente chama essas pessoas dentro das organizações de colaboradores. E aí nós temos uma relação de pessoas colaboradores com pessoas consumidores. Então, o OSM também é importante nessa relação. Como é que a gente organiza essa relação? Como é que a gente sistematiza essa relação como método para ter a melhor relação entre as pessoas da organização com as pessoas consumidor? Isso amplia a base de clientes. Então, precisa ter um sistema de atendimento, um sistema de pós-venda, um fluxo de processo, né, que consiga estabelecer de forma eficiente e eficaz, né, a satisfação desses clientes. OSM, a gente vai ver, são ferramentas, mas o objetivo dela é sempre esse aqui. Para isso que existem essas ferramentas, esses métodos. Tá? Mas como é burocrático isso, né? Por que eu faço isso? Por que tem esse método? Por que tem esse fluxo? Por que tem esse organograma? Com esse objetivo. Por isso é que tem essas coisas. Para que tenha uma forma padronizada e adequada. Tá? Para quem está copiando e gosta de copiar, né? Se eu acelerar muito ali o slide, pede para parar um pouquinho. Aí dá tempo de copiar. Mas, de qualquer forma, tá? Esses slides já estão postados ali no Classroom para vocês. Tá? Então, a primeira palavrinha do SM, organização. Ou seja, aqui tem até uma tela, né, com um modelo ali de uma linha de produção. Tudo sistematizado, tudo organizado. Organização dos materiais, das pessoas, como as coisas devem acontecer, tem uma dinâmica acontecendo. Imagina se cada pessoa resolvesse fazer da sua forma. Teria padrão o produto? Teria padrão o atendimento, a prestação do serviço? Não. Isso é um problema. O cliente chega, é atendido de uma forma por um, atendido de uma forma por outro. O produto, né, tem uma característica para um e para outro não tem. Né? Então eu vou no McDonald's, eu sei o padrão. Tem uma organização ali. Eu vou lá no McDonald's, vou pedir aquele lanche, eu sei que aquele lanche é daquele jeito. Se eu for no McDonald's aqui em Canoas, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Manaus, em todos eles tem uma organização, uma forma de fazer, de organizar as pessoas, os materiais, os processos, e nós temos um padrão. Isso traz aderência ao consumidor. Eu sei que eu vou lá e vou ser atendido da mesma forma e o produto vai ter o mesmo sabor. Tem uma organização, uma forma de fazer. Isso é importante para o consumidor, ter um padrão. E ele se identifica com esse padrão. Ele cria uma relação com esse padrão. E eu passo a ser cliente daquela empresa porque eu espero, eu tenho uma expectativa, uma necessidade já atendida por aquele padrão. Por isso as empresas organizam, de uma certa forma, para que haja aí um costume, uma padronização na relação de consumo. Eu já espero por aquilo. É aquilo que eu gosto, é daquela forma. Vai dizer que vocês não estranharam, né? Quando não, quem já estava acostumado, quando não entrou aqui na porta a Gisele. Eu estava acostumado, quem já tinha aula com ela, o jeitinho dela, né? É uma pessoa muito boa, especial, carinhosa, atenciosa. Tô com saudade da Gisele. A gente acostuma com aquele padrão. Aí quando muda o padrão, a gente dá uma desestabilizada, né? Até se reorganizar de novo. Então, o padrão tem uma importância. A psicologia estuda isso. Nós funcionamos por padrões. E, obviamente, né, as empresas, sabendo disso, elas precisam organizar sua forma de trabalho para criar esse padrão. Tá? Sistemas. Quem já fez TGA? Alguém já fez TGA? Ainda não? TGA é uma disciplina que vocês vão cursar
né, no primeiro ciclo, é a teoria geral da administração. Lá na teoria geral da administração, vocês veem todas as teorias da administração. Talvez a disciplina mais importante do primeiro ciclo, se não a mais importante, com certeza está entre as mais importantes. Dentre essas teorias, nós temos lá a teoria de sistemas. A teoria de sistemas, que foi, primeiramente, né, originária lá da biologia, com von Bertalanffy, que descobriu que as células são sistemas abertos, interagem com o meio. Isso hoje é domínio, né, de todo mundo, mas na época era uma inovação. Então, as células são sistemas abertos, né? Elas interagem com o meio, elas buscam do meio vitaminas, sais minerais, fazem um processamento e a célula gera o quê como resultado para o organismo? Energia para respiração, movimentação e assim por diante. Então, um sistema aberto que troca com o meio. E aí, Miller e Rice, dois pensadores da área de gestão, olharam para isso e disseram assim, mas não é que as empresas funcionam desse jeito também? E aí eles criaram a teoria de sistemas, onde a empresa tem na sua entrada matérias-primas, por exemplo, né, informações e dados que são processados e na saída se devolve para o sistema, a célula devolve energia, né? A empresa devolve produtos, serviços para o meio. Então, uma empresa é um sistema aberto. Existem duas teorias, né, de sistemas, uma é sistema aberto e outra é sistema fechado. O sistema aberto é esse, né, em que eu capto coisas de fora, processo e devolvo para o meio algo. No caso das empresas, matérias-primas, processo, produto. Dados, informações, processo, serviços. Sistema aberto. A outra alternativa na teoria dos sistemas, já adiantando, vocês vão estudar isso lá em TGA, é a teoria do sistema fechado. Mas ele existe em teoria apenas, né? Ele é uma ideia de autofagia. Ele não permanece no longo do tempo, né? Ele consome a si mesmo, ele não interage com o meio, então ele busca o autoconsumo interno, né? E até que ele entra em inanição e deixa de existir. É um negócio meio filosófico, tem a ver com algumas teorias aí da formação de buraco negro, né? Formação do universo e umas loucuras por aí que tem, né? Mas são teorias interessantes. Teoria do sistema fechado e teoria do sistema aberto. Então, tudo que a gente conhece no campo da física é teoria de sistema aberto. Não existe nada que não seja sistema aberto. Tudo troca com o meio. Se a gente pensar num ser humano, sistema aberto, troca com o meio. Se eu pensar no Sol, sistema aberto. Se eu pensar na galáxia, sistema aberto. Se eu pensar numa empresa, sistema aberto. Tudo é sistema aberto. Tudo troca com o meio. Então, o sistema fechado só em teoria que se estuda. Nesse sentido, para nós importa, então, a teoria do Miller e Rice, que aponta que há uma relação direta dessa ideia, transpondo essa analogia para a gestão, para a administração. Então, se é assim, se uma célula tem na sua entrada algo que lhe causa algum tipo de desequilíbrio, por exemplo, né, uma toxina, a célula vai ficar doente. Isso faz mal ao organismo, ao corpo, que responde, né, com algum efeito no corpo, né, febre, uma doença, enfim. E na empresa? Bom, se entrar matéria-prima com defeito, o processo fica desorganizado. Matéria-prima com defeito vai fazer a gente devolver para o meio produtos defeituosos, com má qualidade. Desequilibra o sistema, uma doença para esse sistema, né? Porque aí começa a diminuir o meu mercado consumidor. Eu já não tendo com bons produtos e serviços no meu mercado. E aí a doença do sistema é redução do mercado consumidor. Redução do mercado consumidor, menos faturamento. E aí nós temos uma desordem neste organismo. Não tem mais aquele volume de entrada de recursos lá no DRE da empresa, receita operacional bruta, e depois vem tirando, né, impostos, despesas, deduções, custos, e sobra no final o lucro líquido do exercício. Mas a empresa está bem, uma das coisas que tem que funcionar bem, né, é essa relação aqui de sistema aberto que se aplica nestes casos. Tá? Outra coisa importante da OSM, né, terceira letra do OSM, são os métodos. O método, ele busca aí obter a melhor forma de fazer as coisas
para que a empresa seja eficiente e eficaz. A soma dessas duas palavrinhas mágicas é a efetividade. Então, a gente é efetivo quando a gente é eficiente e eficaz. Qual é a diferença, afinal de contas, né? Bom, eu sou eficaz quando eu faço o que eu preciso fazer sem desperdício de recursos. Então, eu tinha que fazer 1000 cadeiras dessa aqui. E tinha matéria-prima para fazer 1000. Fui eficaz. Eu fiz as 1000 cadeiras e não desperdicei matéria-prima. Por isso eu consegui fazer as 1000. Então, fui eficaz. Eficiente é, bom, tinha que fazer 1000 cadeiras. Fiz as 1000 e entreguei as 1000 cadeiras. Mas para fazer as 1000, eu gastei matéria-prima que dava para fazer 1100. Eficiente, fiz o que precisava, mas desperdicei material. Então, eficiente e eficaz é fazer o que precisa ser feito sem desperdício. Eficiente e eficaz, então eu fui efetivo. Os métodos buscam, então, a efetividade. Os métodos são as formas utilizadas, ou as formas pelas quais a empresa faz o seu processo. Tá? Então, cada parte do processo importa. A soma das partes, né, é que fazem o resultado. Se a gente tiver um equilíbrio entre as partes, obviamente, né, sendo eficiente e eficaz em todas as partes, no final do processo nós temos uma prestação de serviço, né, efetiva, eficiente, eficaz, um produto efetivo, eficiente e eficaz. Se houver algum tipo de desequilíbrio no sistema, os métodos não forem os melhores, certamente, né, há uma redução de qualidade aí, eficiência, eficácia nos produtos e serviços. Então, OSM, né? Organização, sistemas e métodos. Tá? Bom, a gente viu aí esses componentes do sistema. A entrada, matéria-prima, por exemplo, processamento, né? A forma de fazer saída, o produto lá na saída. No entanto, nós temos uma figura de controle e avaliação para isso. Normalmente, pós-venda pode servir, né? O cliente ligou reclamando lá da prestação do serviço. O cliente ligou reclamando que a câmera, que o computador, que o celular veio lá com um problema, um defeitinho. Isso é o meu controle e avaliação, ou seja, a minha retroalimentação. Por que que o cliente reclamou do produto? Ah, a qualidade lá do gabinete, enfim, a matéria-prima. E aí nós fizemos uma retroalimentação, chegamos lá nos fornecedores. A origem do problema está lá. Então, todo sistema precisa de uma retroalimentação. De alguma forma, eu tenho que olhar para o mercado, tenho que olhar para o consumidor e ver como é essa experiência do consumidor. Experiência de uso do produto, a experiência de consumo do cliente. Está sendo eficiente, eficaz? O cliente tem alguma coisa a relatar sobre o produto, algum defeito do produto? Eu preciso saber. Por quê? Aí eu consigo tornar o meu processo cada vez mais eficiente e eficaz e amplio o meu mercado consumidor. Até aqui tranquilo, gente? Dúvidas? Perguntas? Tudo certo? Eu gosto que pergunte, hein? Se vocês não perguntam, eu me sinto mal. O professor gosta de pergunta. Hein? Ou chocolate. Então, se não vai fazer pergunta, traz chocolate. Eu fico tranquilo, tranquilo. Então, gente, aqui nós temos uma figura um pouquinho mais completa, né, sobre o sistema, tá? Tá lá a entrada, o processamento, a saída, a retroalimentação, o controle e a avaliação. Michele levantou a mão, pode falar, Michele. Desculpa perguntar, é que para mim os slides estão aparecendo do intervalo ainda, não sei se tu está mostrando algum outro. Para mim também. Ah, vocês esperaram. Eu não estou conseguindo acompanhar. Para mim também está aparecendo do intervalo. Tá. Vocês poderiam ter me avisado antes, gente. Tá, agora tá compartilhado aí. Agora sim. Obrigado por avisar, Michele. Muito bem. Então, perdemos tudo no início? Meu Deus do céu. Deixa eu passar rapidinho, então. Então, a gente falou primeiro, né, do porquê estudar o OSM, né, o conceito. Depois a gente falou
separadamente, né? O O, o S e o M. Organização, sistemas e métodos, né? A gente falou um pouquinho de cada um. Agora a gente estava entrando ali na questão da retroalimentação até chegar na nossa figura mais completa de sistema, né? Então peço desculpa aí aos que estão online, né? Tava ali a tela do intervalo ainda. É a idade. Já estou ficando velho, estou esquecendo das coisas. Não deem bola para isso. Muito bem. Está aqui, na nossa entrada, não é só matéria-prima, né? Na entrada eu também posso ter outras coisas que não matéria-prima. Afinal de contas, se uma empresa não é produtora de um produto, é prestadora de um serviço, não vai ter matéria-prima na entrada. Então eu posso ter informações, dados, inclusive pessoas na entrada. Imagina se é uma clínica, o que ela vai ter na entrada? Pacientes, pessoas, né? Qual é o processamento dela, né? Fazer o atendimento médico e na saída o paciente sair com o atendimento, ou com a cirurgia feita, né? Ou com a medicação aplicada, enfim. Então, serve para qualquer tipo de empresa. Não é só para uma empresa que faz produtos, mas uma empresa que presta serviços também. Informações e dados, empresas de tecnologia, por exemplo. Netflix, o que vai ter na entrada? Não tem pessoas, não tem matéria-prima. O que tem? Dados, informações, conhecimento, contexto, cultura. Ela utiliza isso, né, monta lá uma equipe, monta um roteiro, grava, faz o processamento, né, e no final tem um filme, uma série, né? Então serve para qualquer tipo de empresa essa análise de sistema aberto, tá? Bom, a área de organização de sistemas e métodos, né? Como a gente falou, já foi uma área nas empresas e hoje em dia, né, isso faz parte da responsabilidade dos gestores dessa empresa e também das equipes, né, sobre a tutela ou sobre a responsabilidade desses gestores, tá? Então, a responsabilidade básica da OSM é executar as atividades de levantamento, análise, elaboração e implementação de sistemas administrativos. Então, se eu quero fazer um processo, o registro do procedimento de como realizar algo, primeiro de tudo que eu devo fazer é o levantamento das informações de como aquele processo é feito. Se eu quero padronizar, quero criar um fluxograma, uma rotina de trabalho, uma normativa, um procedimento, eu tenho que fazer o levantamento das informações. Tá? Eu vou conversar lá com os vendedores e vou ver como é que eles fazem. Cada um faz de um jeito diferente. Bom, então vou fazer levantamento dessas informações e descobrir como cada um faz. E, a partir daí, analisar as melhores práticas. Então, cada um faz de um jeito diferente. Então, tem um pouquinho, né, de um aqui, de outro ali, o jeito de fazer o atendimento. Aí eu vou fazer as melhores práticas dentro da análise e vou elaborar essa nova normativa, esse novo fluxograma, porque agora a gente vai ter um padrão. Não é cada um faz do seu jeito. Vamos fazer do melhor jeito, pegando a participação de todos, né? E a gente tem, então, um padrão de atendimento. Quando o cliente chega, o que a gente faz, o que a gente fala, como a gente conduz, né? Quais as argumentações que a gente pode utilizar, os procedimentos, né? Quando tem aceitação, repulsão, o que a gente faz? Elaboramos, depois faz a implementação, o treinamento das equipes a respeito desse novo procedimento, dessa nova norma. Então, as atividades acontecem criando ou aprimorando métodos de trabalho. Então, eu posso criar um método, nesse exemplo que não existia, né? Ou já tenho um método, mas o método não está dando os melhores resultados. A gente pode ir lá e alterar esse método, estudando, né, a forma como está sendo feita e buscando, claro, né, melhorias, né? Como pode ser melhor realizada essa atividade. Bom, algumas funções, então, dessa área de OSM, tá? Desenho, racionalização e normalização dos processos, procedimentos e formulários. Ali o desenho cabe muito bem lá aquela segunda etapa do trabalho disciplinar, né? Desenhar o processo. Aquele layout, reorganizar, a gente está redesenhando como as coisas são feitas, né? Ou pelo menos a ordem como elas serão feitas, já que ali naquele layout do trabalho, como a gente viu, ele está todo, né, cruzado. A gente vai reordenar.
Análise do desempenho organizacional. Claro que as organizações devem ter, né, medidas de desempenho das áreas. Nível de vendas, produtividade, qualidade, atendimento. O microfone. De novo, problema no áudio. Mas hoje as pilhas não... Vou tentar trocar de novo aqui. Voltou, gente? Como é que tá? Voltou. Tá. Ainda bem que tinha umas pilhas reservas aqui agora. Nunca vi, já troquei a terceira vez, né? Tô gastando pilha hoje. Então, gente, análise do desempenho organizacional, depois formalização e mudança da estrutura, né? A gente pode reorganizar a estrutura da empresa. Então, uma empresa, por exemplo, né, que tenha tantos departamentos, né, tantos setores, a gente pode reorganizar esse organograma, né? Aglutinar departamentos, né, ou desdobrar departamentos para melhor realização das atividades, tá? E claro, né, nós temos aqui a racionalização do espaço físico ou layout. Né? Então a gente pode racionalizar, melhorar o layout, o fluxo do processo, como as coisas são realizadas, claro, né? O exemplo que a gente deu antes, por exemplo, né? Aqui eu faço o processo A, o processo B está lá na outra sala. Aí a pessoa que faz o processo A ou tem que levar até o outro, ou o outro tem que vir até aqui buscar, né, essa parte do trabalho. Bom, se tiver um do lado do outro, eu tenho um processo em linha, as pessoas caminham menos, sobra mais tempo para produzir, aumenta a produtividade. Só nesse pequeno, né, detalhe de aproximar processos, por exemplo. Né? Então, é um elemento que faz parte do OSM, né, análise de layout, né, e melhoria do fluxo do processo através do layout. Bom, esquema resumido da metodologia, tá, científica da OSM. Claro, né? Começa tudo com um processo, que é o conjunto de atividades para desenvolver uma tarefa. O que é um processo? Né? Atividade A, atividade B, atividade C, atividade D, atividade E. No final tem algo pronto, um trabalho pronto. Então eu fiz um processo, uma série de atividades. O método, a forma como os objetivos são alcançados. Então tem várias atividades, mas como é que eu vou fazer cada uma dessas atividades? É um método. Tá? E temos a técnica, que é o conhecimento. Tem a forma de fazer essas diferentes atividades que são um processo, mas as pessoas que estão ali, né, ou como as coisas foram pensadas, foram trazidas através do conhecimento. Alguém tem que conhecer aquela tecnologia, tem que conhecer a forma de fazer as coisas, tem que ter o domínio daquela área. Então, eu não posso, né, imaginar que vou colocar qualquer pessoa, por exemplo, na área de vendas e vou ter ali um vendedor. Não, né? Ou, por exemplo, né, vou colocar qualquer pessoa a fazer uma cirurgia, né, e vai dar certo. Vai dar certo. Né? Não, tem que ter uma carga de conhecimentos, né, que foi conquistada por esses indivíduos que dominam o processo, porque tem técnica apurada. Conheço como fazer, estudei, né, tenho habilidade, me desenvolvi. Tá? Então, o esquema básico é o conhecimento de como fazer, a metodologia, que é a forma como vai ser aplicado este conhecimento, o método, né, as atividades, cada uma delas, né, como serão executadas, até que a gente tenha, então, né, uma técnica e um processo determinados. Então, tem uma técnica, tem um processo, tem uma forma de fazer, né, e tem um conhecimento de como realizar a aplicação dessa técnica. Pronto. Isso a gente encontra onde nas empresas? Num procedimento, por exemplo. Eu vou ler um procedimento. Faça isso, depois aquilo outro, depois aquilo outro. Se acontecer tal coisa, faça aquilo. Se acontecer outra coisa, faça aquilo. Se o cliente reclamar de tal coisa, diga isso, resolva aquilo, acesse ali, acesse aqui. Então, eu tenho um procedimento. Nesse procedimento, claro que eu tenho uma ciência, né?
determinada ali de como fazer as coisas. Uma ciência ali. Alguém pensou, né, conhece e estabeleceu esse procedimento. E aí foi feito através de uma metodologia. Ou seja, o formato desse documento, né, como as informações estão dispostas, porque aquilo tem que ter uma lógica para quem vai acessar essa informação. Depois, é claro, né, tem ali a descrição do método de como essa pessoa vai agir. E então nós temos a técnica e o processo. Certo? Então, um método em OSM tem que possuir algumas coisas. Tá? Uma delas, planejamento. Então, para me construir um método, eu tenho que fazer esse planejamento. Né? Então, em administração, inclusive, essa é uma palavra, né, que aparece muito, planejamento. Se forem estudar lá em TGA as principais teorias da administração, vocês vão ver que planejamento é sempre uma das funções. Funções da administração para FAIOL. Planejamento, controle, direção e assim por diante. Funções da administração para Taylor. Está lá. Direção, controle, organização, planejamento. Sempre tem lá a palavrinha planejamento. Não se faz gestão sem planejamento. O SM é a mesma coisa. Tudo começa com planejamento. Depois, levantamento dos dados e das informações. Então, vou fazer um planejamento. O que eu vou melhorar? Qual é a área que eu vou estudar? Qual é a área que eu vou analisar? O que eu quero melhorar ali? Fiz um planejamento. Depois, eu vou fazer o levantamento dos dados e informações sobre aquilo que eu quero melhorar. Ou seja, vão me aprofundar, né, sobre aquele elemento, aquela área, aquele processo. Quanto mais informações eu tiver, dados, informações do processo, tanto melhor para mim otimizar aquele processo. Né? Então, não é uma coisa do tipo, bom, eu acho que a solução daquele problema ali é tal coisa. Não é isso, né? Então, tem que chegar perto do problema. Abrir a caixinha do problema e olhar lá para dentro. Aqui tem isso, aqui tem aquilo, tem esses dados, essas informações. Ou seja, eu tenho que ir até o processo, conversar com as pessoas, talvez fazer um formulário de pesquisa para as pessoas responderem também, conversar com o líder da área, conversar com quem atende o cliente, com quem faz o produto, observar, né, as atividades sendo feitas. Aí eu estou coletando informações e dados. Né? Depois eu vou analisar e selecionar as alternativas, já que eu conheço agora, né, a situação e o contexto todo. Conversei com as pessoas, observei, fiz um formulário de pesquisa. Agora eu vou fazer uma análise e seleção das alternativas. Depois uma proposta de implementação de alternativas que vão melhorar aquele processo. E por fim, né, avaliar se foi efetivo ou se eu ainda tenho que fazer uma ampliação de melhorias. Porque a gente tem que ter essa percepção, né? Não é porque eu fiz a análise, propus uma melhoria que foi suficiente. Eu posso ter outras perspectivas. Então, eu fiz a análise, fiz uma melhoria. Melhorou tudo? Não, ainda tem mais coisa para melhorar. Sempre tem. Um dos métodos utilizados para fazer essas melhorias e essas análises é o chamado método PDCA, ou ciclo PDCA, que é um método de planejamento. Né? Então, PDCA são siglas, né? Palavras de origem inglesa, Plan, Do, Check, Action. Planejar, executar, verificar e agir. São 4 fases divididas em subtemas. Tá? Na primeira fase, que é o planejar, a gente faz a identificação do problema. Então, identifica o problema. Vamos pegar vendedores inexperientes. Então, identifico isso. Gostei dos vendedores, viu? Digamos que eu tenho lá uma equipe de 50 vendedores, né, 5 equipes, né, de 10 pessoas atuando em, né, diferentes tipos de combos, né, ou diferentes tipos de produtos, mas eu tenho uma das equipes, né, inexperiente. Então está ali um problema. A equipe inexperiente pode refletir, né, numa redução do mercado consumidor, né, porque não detém todo o conhecimento necessário sobre o produto, sobre aquele combo, enfim, né, para explicar para os clientes como as coisas funcionam, né, uma melhor forma de tratar e atender o cliente. Muito bem, isso é um problema.
eu preciso fazer análise desse fenômeno, entender por que essa equipe inexperiente está atuando ali, né? O que aconteceu? O gestor pediu lá, né, que tivesse 6 meses de experiência, que tivesse ensino médio completo, mas não pediu, né, mais tempo de experiência, não pediu mais formação. Então, isso faz parte da análise do fenômeno, que podem ser possíveis causas, né, da situação. Depois, analisar o processo. Bom, o que acontece com essa equipe, né, o processo, como é que eles realizam as coisas, por que está dando errado ali para eles. Depois eu vou fazer um plano de ação, já que agora eu já sei a origem do problema, já sei como a equipe está atuando, e aí eu posso estabelecer um plano de ação. Muito bem, equipe inexperiente. Um plano de ação, treinamentos. Temos lá a equipe, né? O erro foi nosso, a gente que contratou com pouca experiência, então agora a gente vai produzir essa experiência. Né? Como? Treinamento de comunicação, treinamento sobre o produto, sobre as melhores técnicas de atendimento, e vou estabelecer um programa de treinamentos para essa equipe que já está ali, e fazer essa evolução dessa equipe. Então, eu estou fazendo um plano de ação para esse problema que foi identificado, analisado, e agora a gente está fazendo um plano de ação, mas é um aspecto. Mas para que esse problema não se repita, o que a gente tem que fazer? Bom, alterar a descrição lá dos cargos e salários, né, onde diz lá, então, o tempo de experiência necessário, a formação. Porque aí a gente vai mudar o perfil da contratação. Então, isso previne que a gente tenha mais equipes inexperientes, talvez. Bom, então é uma possibilidade, ou pelo menos 2 possibilidades de plano de ação. A gente poderia pensar em outras. Então, aí a gente fechou a primeira parte desse método, o planejamento, o planejar. Depois a gente faz o quê? Põe em execução. No planejamento, quando eu disse lá, treinar a equipe dos vendedores, alterar o processo lá de descrição de cargos e salários, eu disse o que eu vou fazer, mas aí eu posso dizer quem vai ser responsável por isso, quantas pessoas vão estar envolvidas, o tempo de duração desses treinamentos, quanto isso vai custar, e então eu tenho uma pessoa ou uma equipe responsável que vai dar execução naquele tempo estabelecido para chegar e atingir aquela meta. Então, treinamento das equipes durante 3 meses. Depois disso, desses 3 meses, eu quero resultado, né? Quantos % aumentou nas vendas dessa equipe que estava inexperiente depois dos 3 meses de treinamento? Mais 10%, mais 20%, mais 30%? Então, eu coloco isso em execução a fim de obter como resultado a melhoria desejada. E claro que eu vou verificar, né, o atingimento desses parâmetros, já que nesse planejamento estabeleci, né, um tempo de treinamento, quanto eu queria de percentual de ganho de vendas, né? Eu vou verificar se deu certo ou não. No 6, o check, né? Verificação. Deu certo? Item 8, padronização, que é o action, né? Deu certo. Então, o procedimento agora é esse, as alterações foram feitas dessa forma, padronizou. Não deu certo. Action, né? Agir, o item 7. Então, vamos voltar ao início, estudar o problema, o fenômeno, porque não deu certo. Tinha que ter melhorado a performance de vendas em mais 30% e melhorou 5% só. Então, a gente viu uma parte do problema. Pode ser um problema multifatorial, e eu vi aquela parte dos 5% e o resto. Então, tem que voltar para a análise. Então, a ferramenta PDCA, o método PDCA, ele também é chamado de ciclo, não por acaso, porque ele volta sempre para o início, né? Tem sempre melhorias a fazer, né? Então, o ciclo PDCA se aplica a essas melhorias contínuas e constantes que a gente deve estar sempre fazendo, né, nos processos da empresa, nas áreas, departamentos e atividades. É uma ferramenta bem conhecida nas empresas, né, principalmente para as áreas de gestão, as áreas administrativas. Não que outras áreas não conheçam, não devam conhecer também, mas para nós, né, da área do eixo de gestão e negócio, é uma ferramenta bem comum até, que a gente deve conhecer, tá? Bom, um modelo aplicado, tá, desse ciclo PDCA. Vejam que aqui, no cantinho da tabela, tem lá PDCA. E aqui a gente está numa tabela, em uma aplicação direta, tá, dos elementos do ciclo PDCA, o nosso planejamento. Então, lá no planejamento, é análise do problema, identificação do problema,
fazer o plano de ação, estabelecer as metas, os indicadores, o que é esperado. Então está aqui, né? No planejamento, indicador, forma pelo qual os resultados serão atingidos, está no planejamento. Valor, o quanto eu tenho que atingir. É mais 30% de vendas depois do treinamento? É mais 50%? Isso fica estabelecido. O método, como eu vou fazer isso? Através de treinamento, por exemplo. Alteração lá na descrição de cargos e salários. Os recursos para isso, quantas pessoas, vou precisar de um consultor, vou contratar uma empresa para fazer treinamento, é a equipe de RH que vai treinar, o gestor que vai treinar, que é a equipe de vendedores, está dentro do planejamento. Né? Depois, o do fazer capacitação e execução. Na execução é isso, né? Pôr em prática. Se é um treinamento, treinar as pessoas, se alterar o procedimento, alterar o procedimento. Depois a verificação, né? Comparar com as metas, os indicadores que foram estabelecidos, o quanto atingiu, o quanto não atingiu. E por fim, né? As ações corretivas que se fizerem necessárias ou a padronização do processo. Tá? Então essa tabela, né, é um elemento prático aí que a gente pode utilizar para fazer o uso dessa ferramenta do ciclo PDCA. Tá? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Está fazendo sentido para vocês? Eu fico nessa dúvida, né? Tá tranquilo mesmo? Tá. Um outro elemento e uma ferramenta da OSM, e claro, né, que ela se aplica muito bem àquela última fase ali, né, da letra P do PDCA, que é plano de ação, né? Identificação do problema, análise do fenômeno, análise, e depois chega em plano de ação. O formulário 5W2H se aplica, então, no plano de ação, onde responde algumas questões, né, sobre aquele problema que foi analisado. O que será feito? Eu respondo no plano de ação. Já analisei a causa, sei o motivo. Estabeleci, inclusive, já um indicador para aquilo, quero aumentar as vendas, né, tantos por cento das vendas. Mas como é que eu vou, então, né, definir o que eu vou fazer? Aqui, né? No quê? O que vai ser feito? Treinamento dos vendedores. Quem vai fazer? Lá no meu plano de ação eu tenho que responder. Quem vai ficar responsável por esse treinamento, por exemplo? A equipe de RH, o gestor, uma equipe terceirizada, consultores. Quando vai ser feito? Vou colocar uma data. O treinamento começa agora, 18/10, vai até 18 de janeiro. E vai ter um programa de treinamentos. Toda sexta-feira se reúnem os vendedores daquela equipe, vão ter um treinamento ali de 2 horas, né? Cada data, cada dia é uma temática. Um dia é comunicação, no outro é desenvoltura, no outro é sobre os produtos, tem que conhecer detalhadamente os produtos, no outro é na lógica da argumentação, e a gente vai técnicas e práticas da área, e a gente estabelece ali um cronograma desses treinamentos que ocorrerão. Onde? Na sala de treinamentos, na sala de reuniões, estabelece um local para isso. Por quê? A gente define. Por quê? Para aumentar as vendas, melhorar a performance da equipe. Como vai ser feito? Através de treinamentos. Responde diretamente ao que a gente escreveu lá no OQ, né? Quanto, how much? Esse quanto, em geral, se responde o valor financeiro, mas não somente, tá? Não é só o custo lá do treinamento, por exemplo. Mas eu posso dizer o quanto, quantas pessoas, quantas salas, né? Tudo que pode ser quantificado, eu respondo nesse quanto. Sem esquecer da parte financeira também, né? E a gente tem um plano de ação, então, que é o nosso 5W2H. Ele pode ser uma tabela, né? A gente fazer essa análise, né, dentro de uma tabela, ou pode fazer textualmente como está aqui, né? Colocar as perguntas e responder ao lado. Eu posso fazer uma tabela, né? Coloco no cabeçalho lá o que, quando, por quê, quanto, e linha por linha traçar uma análise, né, para cada problema. Fiz uma análise, identifiquei lá 10 problemas. Então, eu vou ter, para cada problema, o que, quando, quanto, quem, onde, por quê.
Para cada problema analisado, vai ter um responsável, um prazo. Ou seja, eu tenho um plano de ação, né, que eu posso fazer para várias áreas. Num departamento só, vários problemas. Então, uma ferramenta muito versátil e muito útil. Tá? Aqui, um exemplo de formulário. Tá? Só que em vez de ter o cabeçalho no topo, tem um cabeçalho lateral aqui, do 5W2H. Aqui só não está se usando, tá? Um dos Hs, tá? Que a gente não está usando o how much, né? E aí ficou nesse caso 5W1H. Não tem o how much ali. Originariamente, lá bem no início, né? Era assim mesmo, 5W1H. Depois é que veio o how much. E ficou 5W2H. Mas olha só, bem simples, né, gente? O que? Evitar não acordar ou acordar tarde. Alguém tem essa dificuldade aí? Um plano de ação, né? Estou fazendo esse plano para mim mesmo. Dificuldade de acordar cedo, né? O que eu tenho que fazer? Evitar não acordar ou de acordar tarde. Tá? Outra coisa que eu preciso fazer, além de não acordar tarde, não perder o transporte. A hora que passa, né? O trem, o ônibus, né? Alguma coisa assim. E evitar ficar preso no tráfego. Então eu tenho 3 problemas, eu tenho 3 OQs. E para cada OQ eu vou ter uma responsabilidade. Quem é responsável por isso? Eu mesmo, né? Já que sou eu que acordo tarde, eu que me atraso, né? Eu que fico preso no trânsito. Quando todos os dias, dependendo da situação, poderia ser dias alternados ou outros momentos, né? Luísa vai ter que sair? Tranquilo, Luísa. Onde? Tem algumas situações que são em casa, outras são na rua, né? Então, acordar cedo, né, ou não acordar é em casa, as outras é na rua, né? Evitar de perder o transporte ou ficar preso no tráfego. Como? Bom, evitar de acordar, não acordar ou acordar tarde, né? Funcionamento do despertador. Eu sou do tempo do despertador, né? Ficava do lado da cama e tocava, né? Vocês não são dessa época, são jovens, né? Hoje é celular, né? Celular ou relógio mesmo, né? Desperta no pulso, enfim. Na minha época era o despertador. Mas, em vez de ficar o funcionamento do despertador, já coloca a culpa em outra pessoa. Não sou eu que fico desligando lá para dormir mais um pouquinho, né? É o despertador que não, né, funciona direito. Evitar perder o transporte. Verificar o horário na tabela dos ônibus, né? Se é o caso. Né? Para sair no horário certo de casa e pegar tempo, né? E evitar ficar preso no tráfego, sai mais cedo, por exemplo, em dias de chuva, o transporte fica ruim, né? Então tem que sair um pouquinho mais cedo nesses dias. Todo mundo sabe disso. Alguns evitam esse conhecimento, né? Mas normalmente é assim, principalmente nessa região metropolitana onde a gente vive, né? Qualquer chuvinha aí alaga as ruas e a gente já sabe, né? Que vai ficar trancado, né, no trânsito. Tá de carro, tá de ônibus, ou até mesmo de trem, né? Até o trem anda mais devagar em dia de chuva, né? E a gente pode perder, né, e atrasar. Por quê? Por que eu não quero acordar tarde ou evitar de não acordar? Para não atrasar demais as tarefas, as minhas tarefas. Poderia colocar ali para evitar de perder o emprego também, né? Eu ficar chegando atrasado, né? Por quê? Para evitar de perder o sustento. Transporte, para evitar chegar atrasado. O tráfego também com o mesmo objetivo. Então eu consigo fazer isso para tudo, plano de ação para qualquer coisa. Pode ser pessoal, pode ser para empresa, né? Pode ser para um projeto, né? Para vários elementos a gente pode usar, sim, o plano de ação. Quero planejar as férias. Pega o plano de ação, monta, né? Tem um planejamento. Uma boa forma de a gente chegar, né, a atingir os nossos objetivos, as nossas metas, é fazer planejamento. Eu quero estar trabalhando em tal empresa daqui a 2 anos, depois que eu me formar, uma coisa assim. Faz um planejamento. Eu quero acumular riqueza. Quanto? Faz um planejamento. Eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa. Faz um planejamento. Uma boa forma de a gente atingir os resultados é fazer planejamento. Uma boa forma de a gente não chegar onde a gente quer é não fazer planejamento. A gente não vai chegar. Vai se perder no caminho. Né? Vocês conhecem a história da Alice, né? Conhecem? Alice no País das Maravilhas? Ou já leram um livro ou já viram um filme, né?
que ela faz lá quando ela está correndo do Rei de Copas? Ela entra no meio da floresta, lá no meio da floresta, em cima do galho, ela encontra um gato. É um gato, né? Que está em cima do galho, na floresta. Ela chega pro gato e diz assim, me ajuda, me ajuda. Estou fugindo aqui do Rei de Copas, está me perseguindo. Tá, o que tu quer? Eu quero sair daqui. Tá, mas aonde tu quer chegar? Qualquer lugar. Bom, se tu quer chegar em qualquer lugar, então tu toma qualquer caminho, porque daí tu vai chegar em qualquer lugar. Ou seja, se eu não souber onde que eu quiser chegar, eu vou chegar em qualquer lugar. Mas talvez esse lugar não seja bom. Mas se eu souber dizer onde eu quero chegar, aí eu tenho o caminho e os meios para chegar nesse objetivo. Eu quero seguir reto. Então, para me seguir reto, eu tenho que fazer essa curva, desviar dali, pular aquele rio, subir aquela montanha e eu vou chegar lá. Eu estabeleci um plano, um método, conheço o caminho, vou olhar as formas de chegar, desviar dos problemas. Agora, se eu não sei onde eu quero chegar, tomo qualquer caminho, chego em qualquer lugar. Talvez eu vou chegar num lugar ruim. Então, uma boa forma da gente chegar em qualquer lugar, que talvez não seja um lugar bom, no futuro, é não fazer planejamento. Se a gente quer fazer um futuro bom, claro que a gente deve planejar. Isso serve para a vida, serve para as empresas, né? Então, vamos fazer planejamento, né? Aqui, gente, um modelo mental, ou um mapa mental, que é uma das tarefas lá do trabalho disciplinar, né? Com certeza vocês já viram ou já fizeram um mapa mental na vida de vocês. Nem que seja na mente mesmo, né? Mas geralmente a gente usa bastante, tá? Mapa mental, às vezes até na escola, né? No ensino fundamental, no ensino médio, né? A gente aprende a fazer mapa mental, uma ferramenta muito útil na área de ensino, os professores usam, mas na área de gestão também, na construção do conhecimento. Tá? No caso específico, o modelo mental ele ajuda a simular comportamentos culturais, né? Ou simular, ou pensar as relações existentes entre áreas que se aglutinam ou que são próximas. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um modelo mental aqui da árvore de conexões do departamento pessoal da empresa. Vou colocar aqui no meio. Departamento pessoal. Isso liga a qual? Departamento pessoal faz cálculo da folha de pagamento. Calcula a folha de pagamento de quem? Logística, produção. Tá. Se liga ao quê? Tem um braço aqui que se liga à contabilidade. Porque lá na folha de pagamento tem lá ISS, tem outras coisas que são INSS. Então eu vou ter que determinar esses valores, tenho que passar essas informações para a contabilidade, vai registrar lá no DRE da empresa, os impostos, imposto de renda, enfim. E eu vou fazer essas conexões. E aí eu monto, né, uma árvore de conexões. E nesse caso, o exemplo aqui, né, como manter o foco em uma era de distrações? O que mais nos distrai hoje? Não enxergo mais nada, né? É como se estivesse aqui na minha linha de visão, não tem ninguém mais na minha frente, só enxergo o celular. É assim que a gente anda, né? Em tese, né? A gente está com ele aqui, está com ele aqui, está aqui, está aqui. Olha só. Vocês vão entender o que eu vou fazer agora. De manhã a gente levanta, vai num certo lugar, até nesse momento a gente usa o celular. Para tudo? Será que precisa para tudo? Até para isso? Para tudo. Então isso nos distrai. Daqui a pouco eu estou andando na rua, estou aqui. Lá vem o ônibus. Foi-se um professor. Né? Às vezes, eu deveria estar ouvindo alguma coisa e prestando atenção naquilo, e não estou. Estou no trabalho, o chefe falou tal coisa, eu estou aqui. Tá, pode ser até importante, daqui a pouco eu estou até trabalhando, né? Ali no WhatsApp, atendendo um cliente, mas eu tenho que parar e prestar atenção quando está numa reunião, quando o chefe está falando, ou quando o colega fez uma solicitação importante e eu não parei. É uma era de distrações? Claro que é. Não é só o celular. Uma série de outras tecnologias, né, atraem, chamam a atenção. Então, esse mapa mental, né,
busca, né, trazer o que nos chama a atenção e nos distrai. Então tem uma árvore de conexões aqui. Tudo que vai chamar a atenção e vai fazer a gente se distrair. Então o mapa mental serve para analisar qualquer coisa e a conexão dessa coisa central com tudo que envolve esta mesma coisa. Isso é um mapa mental. No nosso trabalho disciplinar é da aula 5. Organograma? Beleza. Então no centro eu vou colocar o organograma e vou puxar, né, tudo que se relaciona com o organograma. Conceitos, modelos, princípios. E vou traçando ali, né, nesse mapa mental, todas as conexões. Tá? É isso que vocês vão fazer na primeira etapa do trabalho. Isso é um modelo mental. Posso fazer isso na empresa? Posso, claro. Vou analisar as conexões dela na empresa. Qual é teu nome? Gabriela. Qual a área que você trabalha, Gabriela? Escritório de contabilidade. Então vou colocar aqui, Gabriela, qual a tua função lá? Gabriela, auxiliar administrativo. E aí eu vou traçar as conexões dela. Quem ela atende, por quem ela é atendida, os processos que ela realiza, os processos que ela demanda, para quem ela responde, e vou fazer todas as conexões com quem ela fala todos os dias, a chefe, os colegas, e vou fazendo essas conexões. Os documentos que passam pela mão dela, que ela tem obrigação, os atendimentos que ela faz, faço todas as conexões. Serve para tudo, analisar o trabalho dela, analisar o processo da área de logística, de produção, fazendo essas conexões. Então serve para qualquer análise em que a gente queira estabelecer um cenário mais amplo, mais completo, tá? Mapa mental. Temos ferramentas, né? Tá lá no trabalho disciplinar, tem pelo menos uns 4 links ali. Algumas delas são específicas para fazer mapa mental, tá? Alguma delas vai servir bem para vocês ali. Já quase encerrando, então os exercícios da aula de hoje vão ficar para vocês fazerem durante a semana, né? Depois eu vou postar eles, tá? Nós temos o QFD, que é o desdobramento da função qualidade. A gente já viu que tudo deve ser feito com eficiência, eficácia, efetividade, para atender essas pessoas, consumidor, né? Claro que a qualidade afeta o tamanho desse mercado consumidor. Quanto mais qualidade, obviamente, mais consumidores a gente conquista, mais receita a empresa tem. Quanto mais receita ela pode ampliar o seu parque produtivo, seu nível de atendimento, suas filiais, contratar mais pessoas contratadas, mais salário, mais renda, mais consumo, é o ciclo virtuoso da economia. Então, qualidade importa, por isso faz parte do SM a QFD, que é o desdobramento da função qualidade. Tá? Bom, nessa figura, nós temos, basicamente, como as especificações do produto ou do serviço, né? Como que vai ser feito esse produto, serviço, essa otimização desse produto ou serviço. A matriz de relações, tá? Do como com o quê. Como eu faço aquele produto? O que é feito? Essa relação. Depois, uma análise da concorrência em relação ao meu produto, ao meu serviço. O que tem de diferente, de melhor que o concorrente faz? Quais os atributos daquele produto que o meu não tem? Depois eu faço a avaliação técnica, ou quanto, né? A avaliação técnica do meu produto, do meu serviço. Qualidade, né? Da matéria-prima, do processo, a tecnologia envolvida, o treinamento das pessoas. Depois, nesse outro quadro, a ordem de importância dos requisitos para o cliente. Então, tem que saber para o cliente o que é mais importante. Primeiro, para o cliente é a qualidade, depois o prazo de entrega, depois o atendimento, depois o preço. Primeiro é preço, depois qualidade. Então, qual é a sequência, a ordem de importância para o cliente? Isso é extremamente importante. Requisitos do cliente, ou seja, o que são os requisitos? O que importa em relação ao produto? Tamanho, forma, peso, sabor, imagem, qualidade, enfim. Essa é a QFD, tá? Parece uma casinha, é assim mesmo. A gente preenche nesses quadros, tá? Essas informações a respeito do produto e do serviço. Para analisar os problemas, nós temos o chamado diagrama de Chikawa. Tá? O diagrama de Chikawa, ou também chamado diagrama de 6 M's, nós temos 6 aspectos a serem analisados que se referem a um determinado efeito, ou seja, eu estou analisando causas prováveis nesses 6 aspectos que causam aquele efeito, aquele problema. Então, eu posso ter um problema
que tem origem em máquina, em mão de obra, em matéria-prima, em meio ambiente, método ou medida? Sim. Então, eu vou fazendo essa relação de todos os problemas que podem acontecer em máquinas, que podem causar esse problema, todos os problemas que podem acontecer em medida, que podem causar esse problema. Certo? Então, eu estou analisando possíveis causas nesses 6 aspectos. Aqui a gente tem um exemplo prático, tá? Nesse caso aqui, uma empresa na área de logística, transporte e carregamento, e está acontecendo mercadoria variada, é um efeito. Mas qual é a causa da mercadoria variada? Analisa os 6 M's. No método, pode ter manuseio incorreto. Nos materiais, o pallet pode ser frágil. E assim a gente faz análise de diversos aspectos da fase do carregamento e transporte para identificar possíveis causas. Claro que depois a gente vai escolher, né, as mais prováveis para montar o plano de ação 5W2H, ou das mais prováveis ou de todas analisadas, tá? Luísa vai sair, tranquilo, Luísa. Já estamos encerrando, tá? Minutinho final aqui, só para fechar. E por fim, gente, diagrama de relacionamento. Parece com um mapa mental, mas é um pouquinho menos cheio de informações, né? Nesse diagrama de relacionamento, a gente está falando do relacionamento do processo. Está analisando um processo e como esse processo se relaciona, tá? Com diferentes áreas. E neste caso aqui seria o processo de consulta ao cadastro, tá? Nesse caso específico, tá? Aqui em relação a obras, né? Com a biblioteca virtual, quando a gente entra ali, né? Eu vou olhar lá das obras, o que tem de idioma, né, de tipo, gênero, autor, editora. E assim a gente faz as relações existentes, né, com aquele processo que a gente está analisando. Tá? Muito bem, gente. 22 horas. Estão liberados. Né? Conseguiram resistir até o final, meus parabéns. Né? Ninguém surtou. Segunda-feira que vem estamos de volta. Vou postar os exercícios para vocês, aí vocês irem fazendo uns exercícios, né? Até a nossa próxima aula, segunda-feira que vem, tá? Bom descanso a todos vocês. Bom retorno para casa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite noite. a todos. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Feito, bom descanso. Não tem carregador aí? Ah, não sai com carregador. Tá sem bateria? Chamou um aqui. Eu não faço, mas só cai. Meu celular durou bastante tempo a... É micro USB? J7. Vai ali.